Então, vamos dar a sequência ao curso nessa terceira aula dessa parte introdutória. Justamente são 3 aulas englobando um primeiro passo da nossa caminhada espiritual, fazendo então esse raio-x, essa ressonância magnética do nosso perfil, do nosso interior, das dificuldades que nós temos para ter esse despertar, as barreiras e os nossos inimigos interiores. Então, compartilhar aqui. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre a questão da nossa insuficiência. A grande questão é se nós estamos cientes ou não de que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ou não de ajuda. Essa que é a grande questão. E é isso que nós vamos passar, ou seja, passear hoje nessa aula. Nós vimos sobre as transformações, as ilusões do mundo, e na maioria dos casos as pessoas estão hipnotizadas pelo mundo e por isso acham ou acreditam que não precisam de ajuda, porque elas estão envolvidas nesse parque de diversões, né, no parque de diversões do mundo, e não tem aí, não cai a ficha com relação à sua fraqueza e à sua necessidade de pedir socorro, de pedir ajuda. Acha que está tudo bem, mas ela está, na verdade, hipnotizada. Então, vivendo uma vida de egoísmo, né, para quem está no mundo, e não podemos perceber todo o nosso potencial humano na nossa totalidade. E a principal razão de não experimentarmos uma alegria permanente está justamente no nosso egoísmo, que é o que nós estamos trabalhando aí, essas 3 primeiras aulas. Nós vimos que o pecado funciona como uma força que nos separa de Deus e, consequentemente, um dos outros. E tudo isso é o resultado do egoísmo. Como nós vimos, a palavra pecado vem de amartia, que significa errar o alvo. Errar o alvo porque nós resolvemos seguir a nós mesmos e não a Deus. E com isso existe uma separação nossa, do nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, o nosso relacionamento com os outros e o nosso relacionamento conosco. Então, isso é um fragmento, é uma ruptura que acontece nessa decisão de seguir a si mesmo. O egoísmo nos priva do amor próprio e nos cega para a verdade e aceitação, mantendo-nos em um estado de ansiedade doentia. Então, se o egoísmo ele é tão claramente danoso, por que nós insistimos em viver nele? Como que nós continuamos assim egoístas, né? Por quê? Porque nós estamos anestesiados pelo prazer, que é uma gratificação física com finalidade, no fundo, egoísta. Mas que, no final das contas, tem uma vida curta. Então, nós ficamos anestesiados, né, com toda essa vitrine aí do mundo e acabamos ficando nessa situação. Agora, todas essas ilusões, elas têm uma vida curta, né? O show pode acabar a qualquer momento. Porque muitas pessoas com tantas oportunidades de obter prazer, estima e segurança não encontram uma felicidade plena e duradoura. Nós estamos cansados de ver isso. As pessoas têm tudo, mas a sensação é que elas não têm nada. Elas vivem uma alegria momentânea, uma alegria de um prazer momentâneo, mas não podem ficar sozinhas, porque na solidão elas caem a ficha e vê realmente que elas são pessoas vazias e com uma vida sem sentido, né? Então, essa anestesia, ela é uma anestesia que a pessoa ela tem uma necessidade de ficar nesse estado de hipnose pelo mundo constantemente, por isso que ela está sempre ligando, ela não consegue ficar sozinha em silêncio, ela sempre está colocando som, né, fazendo algum barulho, né, se chega em casa tem que ligar alguma coisa para fazer barulho, né, seja lá televisão, computador ou um som, porque quando fica sozinho, começa a conversar consigo mesmo e vê que a coisa não está bem, está doente. Então, prefere ficar nesse sistema de anestesiado.
Nós somos feitos para viver em um nível espiritual, mas o nosso egoísmo nos mantém confinado aos níveis inferiores. Então, as pessoas que vivem para a satisfação física, né, com a boa comida, bebida, sexo, né, etc., identificam essas fontes de prazer como ponto de referência na vida. Então, o objetivo, o alvo das pessoas que vivem para o prazer é o prazer em si. Então, elas não têm um sentido da vida, um propósito de vida. O propósito é a diversão. Quero me divertir antes que eu morra ou que o mundo acabe. Então, ela não tem um propósito de vida, não tem um sentido da vida e fica nessa rodando nessa anestesia que não pode desligar. O show não pode desligar, porque desligou o show, a pessoa enxerga que ela está numa situação complicada, né? Então ela sai de um show e vai em outro, né? Os shows são luzes e cores, né, de entretenimentos, porque se ela sair disso e ficar sozinha, ela começa a ficar numa situação complicada. Então, a ideia é que existem áreas em nossa vida que somos impotentes é difícil para nós. É muito mais fácil sentirmos que temos o poder e o controle da coisa do que admitir que somos impotentes, que estamos doentes, que estamos necessitados de uma ajuda. Então, vivemos em uma cultura que dá grande valor à realização profissional, à realização individual, como nós vimos aí nas duas primeiras aulas, e a sociedade considera importante sermos competitivos, por exemplo, na escola, esporte, nos negócios, e se não atendemos às expectativas da sociedade, nós somos considerados perdedores e fracassados. Ficarmos convencidos de que nossa vida está dando certo é uma forma de negação que nos impede de ver a nossa real condição. Então, o nosso orgulho egoísta, ele protesta contra a ideia de impotência pessoal e desistência do controle, né? De forma alguma, ele vai admitir que ele não está no controle. Então, quando nós estamos nesse caminho do seguir a si mesmo, de nosso egoísmo, é muito difícil a gente admitir que nós, na verdade, não temos o real controle de nossa vida e que nós precisamos de ajuda. Essa ideia é muito difícil entrar. Então, sempre está tudo bem, estou me divertindo e está tudo ok comigo, né? Quantas pessoas você já machucou com esta sua diversão e com seu egoísmo? É uma coisa que nós temos que refletir. Se a gente fizer um filme de nossa vida, quantas pessoas nós magoamos por sermos egoístas, por seguirmos aí o nosso eu primeiro, né, do que os outros, e as nossas diversões, os nossos prazeres e essa infinidade de possibilidades de prazeres e que levam e que machucaram muitas pessoas durante a nossa vida. E às vezes nós continuamos machucando porque continuamos buscando o prazer e colocamos o nosso egoísmo acima de tudo, né? O nosso ego, o nosso primeiro eu, e as pessoas que estão em nossa volta sofrendo por conta desse nosso egoísmo. Então, devemos reconhecer que o comportamento egoísta é que nos conduz a um prazer temporário e a um longo sofrimento. A um longo sofrimento. Será que se a nossa vida nós vamos passar então escondendo ou apenas medicando a dor, né? Então, é um questionamento que sempre vem à tona quando você está imerso nisso. Mas perceber que temos comportamentos não produtivos que prejudicam nossa saúde ajuda-nos a entender por quê e como perdemos o domínio sobre nossas vidas. Porque muitas vezes, quando nós descompensamos, né, emocionalmente, né, e até gritamos, né, temos sensações de ódio, né, e reações até que assustam as pessoas ao nosso redor, as pessoas até falam assim: nossa, você estava irreconhecível, né? É porque existe lá um monstro lá latindo dentro da gente, gritando dentro da gente, e é um momento, é, apenas um momento de fraqueza e uma determinada situação, a gente põe à tona para todo mundo ver
que algo não está bem dentro de nós, né? Então, será uma grande questão, será que a pessoa ela não percebe, né, que ela está no erro, né, que ela insiste no erro, que ela precisa de ajuda? Então, como eu disse, a grande questão é essa, é que normalmente a pessoa fica anestesiada e ela não percebe que ela está precisando de ajuda, apesar de que está todo mundo vendo isso, né? E por que que nós não reconhecemos isso e temos muita dificuldade de reconhecer que nós realmente precisamos de ajuda? Nós temos esse mecanismo que é muito bem estudado na psicologia, que é da negação, né? Que é um falso sistema de crenças que não estão baseadas na realidade e um comportamento autoprotetor que nos impede de encarar a verdade com honestidade, né? Então, a negação é uma coisa que vem lá desde a infância, né? Quando a gente era pequeno, né? Na infância, o que que acontece? A gente fica com medo da penalização dos pais, tem os pais que batem na criança, ou então vão dar uma dura, né? Se você faz algo de errado, e quem que fez isso? Ah, não fui eu, né? E foi, né? E não fui eu, por que que não fui eu? Porque se falar que fui eu vou, meu pai vai gritar comigo, pode me bater, pode colocar de castigo. Então, por isso, em questão de sobrevivência, eu começo a fazer o meu mecanismo de negação, né? Então, começa aí na infância e continua na idade adulta, esse sistema aí. Então, desde a infância, é um sistema de sobrevivência. Não fui eu que fiz isso, né? Não sou assim, né? E assim vai. E a coisa, e o mecanismo de negação vai só aumentando com a idade, né? Então, é um processo que já começa na infância, já entra no nosso automático, né? Então, continuamos com o mecanismo de negação na idade adulta. E por que que nós continuamos com essa negação na idade adulta? A gente já conversou que se nós focamos e temos como padrão o nosso ego, a defesa de nosso ego com relação à sociedade, nós vamos defender com unhas e dentes esse ego. Então, qualquer coisa que vá desmanchar e destruir o nosso ego, nós vamos defender. Nós usamos isso, o racionalismo, né? A racionalização, na verdade, né? E, por exemplo, a pessoa que vive para o próprio ego, ela sempre vai ter desculpa e nunca vai ser ela a culpada, né? Por nada, né? Você chegou atrasado na reunião, ah, mas o portão da minha casa que não abriu, né? O trânsito hoje, por incrível que pareça, estava mais complicado, né? O sinal fechou, quer dizer, a culpa é de todo mundo, menos sua, menos minha, né? Se eu vivo a minha vida nesse processo de em cima do meu ego, eu vou defender com unhas e dentes o meu ego, né? Por exemplo, se eu não entrego um trabalho a tempo, né? Um trabalho para entregar hoje, eu não entrego esse trabalho, um trabalho científico, seja lá o que for. E a pessoa pergunta, por que você não entregou? Ah, porque a impressora, o meu computador deu problema, eu tive que ir lá, chegou minha família lá em casa, que nunca sou eu, nunca sou eu. É sempre alguma coisa ou alguma pessoa que me impediu de executar. Eu não posso confessar que eu estou errado, porque isso denigre o meu ego, né? E o outro mecanismo, então, de defesa do ego é a negação, né? Não fui eu, né? Não sou assim, e daí por diante, né? Então, isso vai só aumentando com a idade se você realmente vive para o próprio ego. Então, a negação é a tentativa de não aceitar algum fato que perturba a consciência. E aí nós vamos fazendo igual ao avestruz, nós vamos enfiando a cabeça, né, num buraco, né? Tá todo mundo vendo, né, menos a gente. A gente não quer enxergar, né? Aqui tem um relato aqui interessante, curioso, né? Uma mulher foi levada à corte a pedido de seu vizinho. Esse vizinho acusava a mulher de ter pego e danificado um vaso valioso. Quando chegou a hora da mulher se defender, sua defesa foi tripla. Em primeiro lugar, nunca tomei o vaso emprestado. Em segundo lugar, estava lascado quando eu o peguei. Finalmente, Sua Excelência, eu o devolvi em perfeito estado. Então, a pessoa ela vai
automaticamente se contradizendo, né? E vai negando, né? Então, isso é uma característica de quem vive para o ego. Então, quando você vive num processo de negação, no final das contas, é como se fosse um elefante sentado aí na sala de estar na sua casa. Todo mundo está vendo aquilo lá, né? Não tem nem como não ver, né? Você entra numa casa, tem um elefante sentado lá no sofá, né? Não tem como não ver. Mas ninguém comenta nada, né? Por que ninguém comenta nada? Porque as pessoas já comentaram, né? Mas você nega, você fala que não, não sou assim, não sou assim, e as pessoas acabam desistindo, né? Então tá bom, então vamos continuar e a vida continua, né? Ele não é assim, né? Não aceita que é assim, e as pessoas não comentam mais nada, né? Então, ou seja, você chega na casa, né? Tá todo mundo acostumado com a pessoa, tá todo mundo vendo que a pessoa está errada, está fazendo aquele erro, mas ninguém fala mais nada e fica por isso mesmo. Está lá o elefante sentado na poltrona, né? Às vezes chega alguém diferente, né? Algum convidado, né? Que não conhece a pessoa, né? Ele chega até assusta, né? Nossa, vocês não estão vendo que essa pessoa está fazendo isso? Não, não, já estão acostumados. É assim mesmo, mas ele não muda, né? Não enxerga e não gosta que fale sobre isso, né? Se falar, ele ou ele troca de assunto, ou então ele cria confusão, então deixa quieto. E aí, deixa quieto, o elefante continua na sala e fica tudo por isso mesmo, né? E a pessoa vive uma vida de engano. É o óbvio, é a verdade mais difícil de se enxergar. Bom, diante disso, a gente tem que ver um checklist nosso, né? Porque se nós estamos aí na hipnose, nós estamos aí nesse parque de diversões do mundo achando que está tudo certo, né? E então a gente olha e espera, não, está tudo certo comigo, né? Que o Rubens está aí falando que eu tenho que achar alguma coisa dentro de mim, né? Eu já falei na primeira aula sobre o ego, difícil alguém não ter um componente do ego, né? O ego está dentro de nós. Segunda aula eu falei sobre nossa tendência ao pecado, a tendência ao desvio, a nossa natureza humana, né? Também está dentro de nós, não tem jeito. E o terceiro, a gente se enxergar, né? Que é esse grande bloqueio aí que a gente tem, esse mecanismo de negação, para a gente não virar aquele elefante que fica sentado lá no meio da sala, né? Então, convido vocês, vamos fazer um rápido teste, né? Já que se alguém tem dúvida aí que está tudo bem, né? Então, vamos fazer um test drive aqui, rapidinho aí com todos nós, né? Primeiro, você ganha, vou fazer algumas perguntas para a gente refletir, né? Você ganha dinheiro por fora? Ou seja, quando você vai fazer uma negociação, ou seja lá um contrato, seja lá o que for, né, no seu serviço, você ganha dinheiro por fora? Ou seja, a outra pessoa que você está negociando, ela está sabendo que você está ganhando esse dinheiro por fora, a mais, né? E como você se sentiria se estivesse do outro lado, né, e ficasse sabendo disso? Você sentiria bem ou não, né? Se estivesse do outro lado e descobrisse, né, que a pessoa está ganhando em cima de você, né? Então, mais uma questão aí. A próxima, né? Você tem uma vida dupla, ou seja, você vive, às vezes, um plano B, algum esqueminha, ou então um namorinho virtual, né? Então, isso também é mais um sinalzinho que precisa de um help, né? Então, vamos lá. Outra perguntinha. Você vive uma hipocrisia religiosa? Ou seja, você frequenta a sua religião, mas lá na religião você está lá com a auréola em cima, né? Com vestido de anjo, né? Mas lá fora o seu comportamento é diferente do que lá dentro, né? Isso não é tão incomum assim. Uma outra pergunta: você faz coisas que os outros não sabem, né? Mesmo consumo de drogas ilícitas, ou alguma coisa que você faz secretamente, né? Porque ninguém pode saber que eu faço isso, né? Se ninguém pode saber que eu faço isso, é mais um sinal que a coisa também está esquisita, né? Além de também se você consumir também algum tipo de droga ilícita. Você mente ou inventa histórias, né? Tem muitas pessoas que vivem, porque quando você tenta também defender a todo custo o seu ego, você obviamente vai entrar na mentira,
né? Porque você tem que arrumar desculpa a todo custo para se defender e automaticamente você vai entrar na mentira e vai inventar a história e uma puxa a outra. Para você defender sua mentira, você tem que fazer uma outra mentira e vira uma bola de neve. Então, isso não está bem. Tem pessoas que, até após a conversão, né, a metanoia, um dos problemas piores que ela tinha era mentir. Depois eu falo, olha, a pior coisa que eu fazia na vida era mentir. Eu vivia uma mentira, contava mentira o tempo todo. E isso fazia parte da minha rotina. E agora que eu transformei meu coração, mudei. Então é interessante essa história da mentira, da pessoa sempre ficar inventando historinha para poder sair melhor. E aí vira um vício, né? Já fica no automático. Outra pergunta, você fala mal do outro? Você fala mal de outras pessoas? Numa roda de amigos ou amigas, você costuma falar mal de outra pessoa? Uma outra pergunta, você julga as pessoas? Dentro da espiritualidade cristã, nós temos até um poder de julgamento, de discernimento espiritual, né? E, né, saber se o caminho está sendo correto, do bem, do mal, com relação à espiritualidade. Mas nós não sabemos o que se passa no coração da pessoa. Nós não sabemos nada da vida dela, sabemos muito pouco do que se passa dentro do coração da pessoa. As pessoas às vezes têm atitudes que são contrárias à nosso ou doutrina, o entendimento, às nossas regras, aos nossos rituais, mas ela está fazendo aquilo por conta de um motivo muito grave que a gente não sabe, né? Então, e às vezes, quando nós acusamos a pessoa, nós estamos caindo, nós julgamos a pessoa, nós estamos caindo justamente no sistema da projeção, que é um outro sistema muito estudado na psicologia, começou a dar na psicanálise de Freud, né, há muito tempo, quando aquilo que a outra pessoa tem, que me incomoda, é o que eu tenho aqui dentro que deve ser resolvido. Então é muito comum que eu falo, aquele cara lá é muito orgulhoso, eu que sou orgulhoso. Aquele outro lá tá se achando, tá falando demais, tá mentindo. Eu que sou assim. Por isso que quando eu aponto o dedo para a pessoa, eu aponto 3 dedos para mim, né? Então, por isso que o Freud disse que quando Pedro fala de Paulo, eu fico sabendo muito mais de quem é Pedro do que quem é Paulo. Porque quando eu estou falando de outra pessoa, eu estou falando de mim mesmo, né? E o que na outra pessoa me incomoda é o que está dentro de mim. Por isso que eu atiro, né? Porque quando eu lembro daquilo, aquilo me faz mal. Então, eu julgo e vou atirar no outro, né? Porque aquilo lá me incomoda. Me incomoda porque está dentro de mim. E eu não resolvi ainda isso aí. Então, o julgamento na verdade, você entrega de bandeja quem que você é. Então, nós temos que, depois de tudo isso, né, admitir que nós temos uma natureza chamada caída, né? Nós estamos aí um desvio, né, de fábrica, né, desde de Adão e Eva, né, como nós estudamos a fundamento teológico, e até hoje nós temos aí o ego, nós temos a nossa tendência, a nossa natureza, tendência ao desvio, tendência a querer sermos deuses sem Deus, e também a tendência a nos defender com um mecanismo de negação e não admitir que nós precisamos realmente de ajuda. E até essa frase do Freud, interessante, eu digo, mas o que negas, eu te direi quem és, né? Então é exatamente isso aí. Então, enquanto nós não percebemos que essa verdade, o nosso progresso para alcançar a recuperação, a nossa caminhada espiritual está totalmente bloqueada, né? Então, enquanto eu viver para o meu ego, enquanto eu viver para mim mesmo, enquanto eu ficar negando que eu não preciso de ajuda, eu não vou sair do lugar. Então, a nossa cura interior, ela começa no nosso reconhecimento. Quando eu falo cura interior, é cura mesmo, porque a pessoa que tem a transformação do coração, que tem a metanoia,
ela vai conhecer as três coisas que o mundo oferece e ela não tem, que é a felicidade verdadeira, a liberdade e a paz de espírito. Então, ela compreende, ela entende o sentido da vida, ela vive em paz, ela não entra mais em confusão, ela não entra mais em discussão, ela está livre, ela está feliz, né? Então, acaba com ansiedade, acaba com pânico, acaba com... Mas é um remédio que é milagroso, mas é um milagre, porque o grande milagre que a gente deve buscar é justamente o milagre dessa conversão espiritual. Lembrando, obviamente, que a conversão não é uma conversão à religião. A religião é uma instituição que tem como objetivo nos religar, por isso que vem a palavra religião, vem de religare, que é religar o homem a Deus. O objetivo da religião é nos levar a Deus. Mas ela em si, ela não é Deus. Ela é uma instituição de homem, feita pelos seres humanos. É uma instituição humana com todos os seus defeitos, todos os seus problemas de comunidade, de inveja, ou seja, o kit completo de qualquer comunidade. Então, se você vai se converter à religião, você, na verdade, está numa situação igual ou até pior, porque ainda tem as leis e as regras que você tem que seguir na religião, e você, no final das contas, não ficou livre, não ficou feliz, né? E nem tem a paz. Então, você vai ser isso quando você realmente virar a chave para Deus, né? A conversão realmente a Deus. Então, eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância. Olha o que Jeremias, profeta Jeremias fala no Antigo Testamento. E dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Né? Então, essa radiografia aí tem desde lá do Antigo Testamento, né? Um alerta do profeta Jeremias. Olha só o que na segunda carta de Pedro, né, de São Pedro, prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Isso a gente já conversou, né, na aula passada, da escravidão que nós temos pelos nossos desejos e a nossa carne. E encontramos a liberdade quando conhecemos a Cristo e saímos do estado de negação. Nós saímos dessa hipnose que a gente está, né? Essa cegueira chamada cegueira espiritual. A negação gera barreiras em novo crescimento. Então somos todos doentes quanto nossos segredos. É preciso sairmos da negação para a luz da verdade. Interessante esse Salmo, né, 146, que ele fala: então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Olha que coisa maravilhosa, porque nós vivemos amarrados, né, engessados, acorrentados na nossa escravidão, de nossos desejos, de nossos prazeres, de nosso consumo, de todo aquele kit completo, né? Quando você tem esse encontro com Deus, é como se arrebentasse essas correntes e a gente ficasse realmente livre. É uma sensação de liberdade maravilhosa, né? Na primeira carta de João, confirmando a questão da negação, que nos afasta de Deus, Deus é luz e não há nele escuridão. Se dizemos que estamos unidos a Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo em palavras e ações. Bom, a negação impede de enxergarmos nossa própria realidade, né? Então, e temos a falsa convicção que a negação nos protegerá da dor. Então, desde lá de criança, a gente foge, né? A gente nega justamente para não levar a dura, para não apanhar, ou seja lá o que for. E continua na fase adulta. Então, ou seja, eu vou escapar de uma punição, eu vou escapar de alguém falar mal de mim, né? Porque se eu nego, eu escapo disso, né? Mas, na realidade, essa pessoa apenas faz que nossas feridas se inflamem, né? E se alastrem, transformando-se em culpa e vergonha. Então, essa negação apenas faz que nossas feridas se inflamem e se alastrem, transformando-se em culpa e vergonha. A coisa só piora, né? Quanto mais a gente continua negando, mais
aquela doença vai aumentando dentro de nós, né? Então, a verdade é como uma cirurgia que pode doer por algum tempo, mas vai trazer a cura. Veja o profeta Jeremias novamente, né? Mas eu lhe darei saúde novamente e curarei suas feridas, né? Lá no Antigo Testamento, o profeta já buzinava para a população. Todas essas verdades que nós estamos falando aí. Então, sair da negação é essencial para começar a jornada em Cristo. Não tem como você começar essa jornada se você está negando que você tem problema, né? Então, se está tudo certo com você, então está tudo certo. Você vai procurar Deus para quê? Para nada, né? Está tudo certo na sua vida, até um dia que você descobre que não está, né? E aí você vai bater de frente, né? E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A luz de Deus é um sol, né? É uma luz imensa, né? Que é jogada em direção a nós, e nós ficamos aí como se fosse, né? É muito mais que uma ressonância magnética. Ele enxerga, aparece o que nós somos, né? Então, por isso, enquanto a comparação com Deus, que eu faço, que a analogia que é para entendimento, é que Deus é como se fosse o sol que está aí à nossa disposição ao tempo todo. E o que a gente tem que fazer é abrir a janela para a luz entrar. Quando a gente abre a janela para a luz entrar, normalmente, a hora que a luz entra de um quarto que estava há muito tempo fechado, vai mostrar um monte de poeira, né? O efeito que a gente chama até de Tyndall, né? Quando a luz entra, a gente vê aquela poeira flutuando na luz do sol, né? Então está tudo empoeirado, né? A nossa vida está toda empoeirada. E a gente só descobre que está empoeirada quando a luz entra. Enquanto a janela estiver fechada, nós ficaremos na escuridão ou nas trevas, né? Por isso que chama trevas e escuridão, ausência de luz. Quando a gente resolve abrir a janela, a luz entra, ela vai doer, que é igual uma cirurgia, como eu disse, a verdade dói. Por que que vai doer? Porque a hora que a luz entra, vai mostrar toda a sujeira, né, que está dentro de nós, está dentro do quarto, mas aí é que nós vamos começar a arrumar, nós vamos começar a limpar a nossa vida. Se a gente não abrir a janela, a coisa não vai acontecer. Abrindo a janela, a luz entra. Então, aí um outro conceito interessante. Eu não tenho que ficar fazendo mágicas, né, fazendo rituais, né, ritualística, para Deus me aceitar. Deus, fazendo a analogia do sol, está à nossa disposição o tempo todo, porque Ele é amor e misericórdia infinita. Está sempre à nossa disposição. Quem não aceita, somos nós. Nós é que não aceitamos Deus, porque Deus aceita a gente o tempo todo, Ele está à nossa disposição. Mas nós resolvemos fechar a janela e viver a nossa escuridão, viver sozinhos no universo, né? Porque nós estamos, na verdade, sozinhos. Ah, mas eu ando com um monte de gente, mas cada um de nós somos pessoas, na verdade, antropologicamente falando, sozinhas. Nós vamos descobrir isso, se não caiu a ficha durante toda a vida, nós vamos cair a ficha na hora que a gente for morrer, porque a pessoa não morre no nosso lugar, junto com a gente. A hora que a gente vai morrer, nós vamos ver que nós vamos morrer sozinhos, né? Lá naquele momento, então, cai a ficha que nós estamos sozinhos. Então, esse é o conceito antropológico, é melhor a gente já descobrir isso antes, né? Descobrir isso antes, já resolver a coisa antes, do que ter essa surpresa lá no último minuto do segundo tempo. Então, uma doença física só pode ser curada quando reconhecemos sua presença. A pessoa vai no médico porque ele descobriu que está doente. Se alguma coisa está diferente comigo, eu vou lá no médico. Então, não tem jeito da gente buscar a espiritualidade. Se você acha que não está doente, está tudo certo, né? Então, de modo semelhante a uma doença física, a cura espiritual só vai acontecer, né, quando reconhecermos nosso problema de comportamento ou que nós realmente temos problema. Nós estamos doentes, nós precisamos resolver isso daí, né? Por isso, nós vamos procurar, se a coisa não está boa para o nosso lado, né? Então, é preciso a gente parar de brincar de Deus, né? E não é possível a gente fazer as duas coisas. Ou você serve ou você serve a Deus ou ao mundo. Não tem jeito de servir. Quem fica em cima do muro cai do muro e vai cair para o outro lado, né?
Então não tem jeito de você servir a Deus e servir a, ao parque de diversões do mundo. Não que você não possa ter prazer, nada disso. Muitas pessoas confundiram essa história. Vou viver uma vida asceta, né? Vou ficar lá igual um monge, né, trancado, não tenho mais prazer, não posso ver ninguém. Não é assim. Você pode ter prazer na medida certa, mas o prazer ele não pode ser o seu objetivo final. Porque se tudo isso, o parque de diversões, for o seu objetivo, você está justamente no caminho completamente furado, né? Então, agora, quem deve comandar a nossa vida? O ser humano, ele tem a necessidade de ter um Senhor. O ser humano tem a necessidade de ter um Senhor. Isso está no nosso chip. Não tem jeito da gente fugir disso. E aí nós vamos escolher quem que vai ser o nosso Senhor. Ou Deus, ou uma outra coisa. Qualquer essa outra coisa que nós formos escolher, essa outra coisa será o nosso Senhor e vai mandar em nós. Seja ela a nossa empresa, seja ela o filho, seja ela uma outra pessoa que amamos, seja ela o dinheiro, seja lá o que for, essa pessoa vai mandar na gente. E aí eu tenho que escolher. Para eu ficar livre disso, dessa escravidão, aí eu tenho que admitir, ou seja, aceitar que Deus será o meu Senhor, né? E não um Deus que ele está lá e eu estou aqui. Muitas pessoas são crentes, mas eles não têm a fé salvadora. Por quê? E muitas pessoas, eles falam assim, porque o Deus, você acredita em Deus? Acredita, Deus criou o universo, né? A gente olha a natureza nessa perfeição, né? O DNA, né? Como que alguém deve ter criado isso, né? As proteínas, as plantas fazendo fotossíntese, olha que perfeição, né? A abelha no pólen, né? A simbiose que existe de tudo isso, né? Isso é alguém, né? Houve aí um arquiteto no universo que construiu tudo isso, lógico, né? Só que esse arquiteto do universo, ele fica lá e eu aqui, tá entendendo? Então, a minha vida não é transformada. A minha vida só é transformada se eu realmente fazer desse Senhor, desse Criador do mundo, o meu Senhor. Ele que vai comandar a minha vida. Eu vou seguir o comando dele, né? Eu vou seguir a linha dele, a vontade dele. Aí a coisa muda, né? Agora, acreditar em Deus e ele lá e eu aqui, não adianta absolutamente nada. É só um assunto para você conversar em algum restaurante, alguma reunião de amigos, só mais nada. Então, o desejo de poder está, esse desejo de ter o poder está enraizado não nos nossos pontos fortes, mas na nossa fraqueza. Então, essa necessidade da gente ter poder, ela está, na verdade, em cima da nossa fraqueza. Nós não temos o poder de mudar as coisas como pensávamos ter. A gente só descobre isso numa situação extrema, né, de muita gravidade, né, que a gente pode ter até o dinheiro, o poder e acaba tudo esfarelando na nossa frente, né, uma doença grave, incurável, a gente fica aqui lá não compra nada, né? Então é preciso admitir nossa impotência e nos entregar a Deus. Essa é a palavra-chave. Então essa entrega de Deus é o passo aí para a gente realmente começar a nossa caminhada espiritual. E Jesus sabia que isso era difícil, né? Ele falou: poucos serão escolhidos, né? Para os seres humanos, isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. O que em Mateus está falando isso daí no Evangelho de Mateus? Porque Jesus próprio falou assim: olha, eu sei que é difícil e, aliás, é até impossível para vocês, mas para mim é possível. Então, só é possível a gente ter essa mudança mediante a graça de Deus, ou seja, a ação de Deus, do amor de Deus em nossa vida. Se nós abrirmos para Deus, para a entrada desse amor, aí sim a transformação começa. Mas se eu querer ter essa transformação por mim mesmo, pelo meu próprio conhecimento, eu quero subir uma escada espiritual por meio do meu próprio conhecimento, isso não é o caminho do Evangelho. É o caminho de outras vertentes religiosas, do gnosticismo, religiões orientais, daí por diante, mas não do verdadeiro cristianismo. Então, e quando qualquer coisa é trazida para a luz, como eu disse, então essa verdadeira natureza é revelada. Então, quando você joga a luz, né, abrir uma janela e entrou a luz.
realmente todas as nossas sujeiras, elas são evidenciadas, vai doer, mas é o caminho inicial para a nossa transformação. As pessoas que procuram seus próprios interesses nunca terão a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Estou lá no Evangelho de Lucas. Então, você realmente é essa ruptura que nós temos que ter na nossa vida de deixar de seguir a nós mesmos querendo ser Deus, né? Então, admitir, aceitar e confessar é o ato de reconhecer, é a humildade diante de Deus e abre o caminho para Ele agir na vida de quem realmente se entrega. Então, a cura exige que renunciemos à crença de que podemos curar nossa vida sozinho. Essa é a grande sedução que nós temos dentro de nós. Ah, não, deixa que eu resolvo isso sozinho. Eu vou me curar sozinho, vou resolver tudo sozinho. Mas então, isso aí não é possível, né? Você tem realmente essa transformação interior sozinho. E por mais sinceras que sejam nossas intenções, quase sempre somos impotentes para mudar os nossos comportamentos. Essa frase do Franz Kafka, que é interessante, né? Só há um ponto fixo, é a nossa própria insuficiência. É daí que é preciso partir. Olha que interessante. Então, quando nós admitimos a nossa insuficiência, isso é o pontapé inicial para a nossa caminhada real da espiritualidade, né? E porque somos insuficientes em fazer o bem e resistir realmente ao mal, né? E admitir que somos insuficientes e não temos o controle da nossa vida é o primeiro passo. Aquela questão dos 12 passos, né? Dos alcoólicos do AA e dos neuróticos anônimos, de tudo, né? Que virou daquela vertente do Will e Bob. O primeiro passo é justamente esse, né? É você admitir que você é insuficiente, que não pode ter o controle da sua vida sozinho, e aceitarmos então a impotência e pararmos de fingir, pararmos com esse mecanismo de negação, né? Pararmos de fugir de nós mesmos. Vamos enfrentar a realidade, abrir a janela para entrar a luz e vamos aí viver a verdade. A verdade no início ela pode doer, mas depois é a melhor coisa que existe, é você viver na verdade. E até alcançarmos uma intolerável limiar de dor, seremos incapazes de dar o primeiro passo em direção à liberdade e à força renovada. Infelizmente, a maioria das pessoas que tomam essa decisão, elas tomam de uma maneira forçada pelo sofrimento, né? Porque ela continua, a anestesia do mundo é gostosa, né? Você está no mundo do parque de diversões, do prazer, e anestesiado, né? A pessoa fala assim, você não está bem, não, você tem que mudar. Mas não dá, não, está muito bom, eu estou me divertindo, né? Enquanto ele está se divertindo, ele está anestesiado. Até o dia que acontece, né, um grande sofrimento. Né? Um grande sofrimento, a pessoa, aí pode cair a ficha, né? Então a pessoa pode ou ter uma doença grave, ou quebrar, ela tem uma empresa e perde tudo, então ele passa aí por um grande sofrimento e naquele momento, então, pode cair realmente a ficha, né? De que ele pedir socorro, a pessoa pedir socorro, né? Enquanto ele está anestesiado, realmente é difícil realmente estar esse estalo, né? Então, nós escolhemos a vida quando dispomos a examinarmos honestamente e a procurar a ajuda que precisamos para que nossa cura realmente inicie. E quando pararmos de encontrar desculpas para o nosso comportamento, teremos dado o primeiro passo, olha aí, o primeiro passo para alcançarmos a humildade de que precisamos para aceitar a orientação espiritual. E o que é a humildade? A humildade é a verdade. Uma definição é de Santa Teresa d'Ávila, né? Interessante. Nós estamos aí, quando nós estamos vivendo para o nosso ego, né? Vivendo para o mundo, nós estamos no mundo da mentira. E a humildade é viver a verdade. É a definição de Santa Teresa d'Ávila.
E a partir do momento que você abre a janela, entrou a luz, você passa a viver a verdade, você vai tornando-se uma pessoa humilde, do tamanho, né, que você é. Se eu entro, né, na verdade e começo a caminhar na verdade, o meu orgulho começa a ir embora, né? Então eu estou inflado, né, pelo meu orgulho, né, pela minha vaidade, e aí, a hora que eu começo a viver na verdade, eu começo a ver o meu real tamanho. Aí eu vou murchando, né? E aí ficando cada dia mais humilde, porque cada dia mais eu vivo o meu real tamanho e não uma ilusão que eu crio, né? Para as outras pessoas verem, e na minha cabeça também o que é pior, né? Então, as pessoas espiritualmente sadias são as que procuram um significado vital na verdade e no amor. É o amor de Deus que é o grande transformador, transformação da história toda, e é o próprio Deus. O pecado nos rebaixa a um nível mais baixo, sem verdade e amor. Então, quando nós estamos nesse desvio, né, quando nós estamos errando o alvo com o pecado, nós estamos fugindo da verdade e fugindo do amor. Então, a verdade e o amor são os dois elementos essenciais na caminhada espiritual. Quando nós estamos no desvio, nós estamos fugindo dos dois, né? No mundo, nós vivemos a mentira e o prazer egoísta. E o egoísmo, como a gente viu, é um distanciamento do próprio amor. É por meio dessa orientação espiritual que nós começamos, então, a reconstruir nossas vidas e a nós mesmos. Interessante sabermos a definição de submissão e rendição, né? A partir do momento que você decidiu aí por esse caminho, vou enfrentar isso daí, né? Mas nós temos que saber aí essa diferença. O que é submissão? É o indivíduo aceita a realidade conscientemente, mas não no subconsciente, né? Ah, vou ficar submisso a Deus agora, né? Mas não é bem assim. Então, a submissão, a pessoa aceita que no momento não consegue vencer. Ele admitiu que não consegue vencer. Ok, preciso de ajuda. Mas na realidade, ele espera vencer um dia. Então, o que ele está pensando? Na verdade, é ele mesmo que quer vencer lá na frente. Então, ele admitiu que não é capaz, que está precisando de ajuda, mas um dia eu vou vencer. Não é Deus que vai vencer para mim, né? Então, olha o que está por trás da submissão. Então, na verdade, a submissão, na verdade, não aceitou, a pessoa não aceitou e nem se entregou a Deus, né? É tudo uma mentira, não vai funcionar, né? Tem que ter uma real entrega, né? Então, no fundo, ainda não deu o braço a torcer, existe ainda uma tensão, né? Então, nós temos que abandonar essa dúvida para dar esse salto da fé. Nós não temos que ter medo de pular para esse infinito, né? Então, se nós queremos realmente uma vida nova, nós temos que ter não a submissão, mas a rendição. Nós temos que nos render a Deus, né? Que quando o indivíduo se rende, a habilidade de aceitar, né, a realidade funciona num nível inconsciente e a atenção desaparece, né? Realmente aí daí por diante a coisa começa a fluir. Então, a rendição significa assumir totalmente a realidade com todas as suas implicações e responsabilidades, né? Então, é o ato de rendição, é uma ocorrência inconsciente não provocada pela própria pessoa, mesmo que ela queira. Então, quando você está já nesse processo de rendição, mesma coisa que no processo de arrependimento, de mudança, é porque naquele momento já começou a atuar a graça de Deus, né? Deus já está atuando na nossa transformação. Então, nós já começamos a nos render, a nos entregar a Deus verdadeiramente, né? Nós queremos aí conhecer a verdade, né? E essa verdade, essa luz, essa janela, ela às vezes ela só é aberta quando a gente chega no fundo do poço, né? Quantas pessoas que só resolvem abrir a janela para entrar a luz quando perde tudo, quando tem uma grande crise, quando tem uma doença grave, aí ela resolve pedir ajuda, né? Resolve abrir a janela. E por essa janela vai entrar a luz da verdade e o amor.
né? Que são as duas coisas que a pessoa está distante. Esse amor é um amor incondicional de Deus, não é o amor da paixão do adolescente, é diferente, são coisas diferentes, né? Um até pode atingir o outro, mas o amor de Deus é uma outra coisa, é o amor ágape, né, que nós vamos conversar lá na frente do nosso curso, teremos uma aula só disso. Quando achamos que chegamos no fim da estrada, né, que o mundo acabou, tudo está perdido, um novo mundo de esperança se abre. Por isso que muitas pessoas que têm esse estalo, né, esse despertar, a metanoia, a conversão, é que eles chegaram aí numa situação de grande sofrimento, né? Acharam assim, olha, não tem mais saída, não vejo saída mais, não tem mais jeito. Né? É nesse momento que acende a luz, acende a luz. E aí acontece um despertar. Então, muitas, né, conversões são após um grande sofrimento. E no momento dessa rendição, inexplicavelmente, quando você tem essa decisão de se render a Deus, né, a vida, você vê que a vida não se acaba, pelo contrário, parece que um grande peso sai dos ombros e a pessoa sente um grande alívio. Parece que recomeçou outra coisa. Parece não, realmente recomeçou. Por isso que chama o novo nascimento, né? Porque existe uma abertura a uma nova realidade. Ser pobre de espírito, né, que é a grande chave das bem-aventuranças, nós vamos também estudar depois, significa aceitar total dependência da misericórdia de Deus. Então, o pobre do espírito tem nada a ver com dinheiro, de ser pobre ou rico, nada disso. Pobre de espírito é você admitir que você tem que ser dependente de Deus, dependente dessa misericórdia de Deus, né, e se entregar, se entregar. Ser pobre de espírito é não possuir nada, não ser nada para si mesmo, mas receber tudo com uma consciência muito viva da gratidão absoluta aos dons de Deus. Quando eu achava que eu era tudo, eu não encontrei nada. E quando eu descobri, no dia que eu descobri que eu era nada, foi que eu encontrei o tudo. Que é no nada que Deus se revela. É no nada que nós estamos nus e é no nada que sobrou só nós mesmos. Então, quando sobra só nós, né, sem as embalagens, aí Jesus fala: agora nós podemos conversar, iniciar o nosso relacionamento, porque agora você está sem suas máscaras, sem suas ilusões, está disponível para mim. Então, é nesse momento que acontece então o início dessa transformação. Então, é decidir que não está mais disposto a ficar onde está, é que nós vamos dar esse primeiro passo, que não vai te levar imediatamente, né, ao mundo novo de uma hora para outra, mas vai nos tirar de onde nós realmente estamos, acorrentados, escravizados no sistema do mundo. Então, render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. A gente só descobre isso quando nós decidimos abrir a janela para entrar à luz da verdade e do amor transformador de Deus. Próximo encontro nosso encontro será na próxima quarta-feira, né, dia 17. Nós vamos conversar sobre um assunto essencial, que é o que todo ser humano busca, que é o sentido da vida. Na próxima aula, o assunto nós vamos buscar o sentido de nossa vida, e isso é o nosso próximo passo da nossa grande caminhada espiritual. Que Deus abençoe todos nós nessa transformação interior.